Fala pessoal, tudo belezinha? Professor Fred Lima na área mais uma vez, aula 2. Simbora, tem concurso aí na área, Banco FGV, Fundação Getúlio Vargas, uma banca que não brinca com ninguém, viu, meu irmão? Os cabas vêm quente, mas a gente vai fervendo. Eles vêm com 2 quentes e a gente vai com 10 fervendo, como diz aqui no nosso grande Nordeste, tá bom? Simbora, vamos encarar tudo, vamos encarar qualquer tipo de questão, qualquer tipo de prova, qualquer tipo de situação de prova, que é o mais importante, diante das perspectivas que a gente tem, que são absolutamente promissoras, desde que nós façamos os esforços necessários, tá bom? Chama! Yahoo! Chama! Simbora aqui. Pronto, CleverMed, a melhor didática, os melhores alunos. Chama! Vamos lá, simbora! Você, aluno CleverMed, você que vai passar no que você quiser, no que você desejar, só depende da sua vontade, do seu interesse e de um planejamento correto de estudo. Certo? Uma dica logo que eu vou dar agora, at this moment. Gente, não adianta. Vocês já fizeram medicina, passaram em medicina, passaram no vestibular mais concorrido das Américas, vocês sabem disso, tá? Não é Unicamp, não é PUC, é medicina em qualquer lugar do mundo. É o vestibular mais concorrido das Américas, vocês sabem isso, vocês têm noção disso. Então, gente, é pauleira. É pegar a fita e voltar 8 anos, 9 anos, 10 anos, 12 anos e sentar o cacete. Agora tem que saber, tem que entender que muita coisa mudou, muita coisa se adaptou, a língua portuguesa é a mesma, mas a forma de cobrar mudou. A FGV pensa de um jeito parecido com o jeito da FCC e do Sebrasp. Tem esse bloco. Aí você tem Comperv e Funcerne, IBFC e Decan, outro bloco. Aí você tem AOCP e BAD, outro bloco. Olha como você tem que sacar como esses blocos se movimentam. E tem uma banca agora muito boa chegando, chamada Selecom. Também entra no bolo ali das questões semelhantes às da Comperv. Mas o que nos interessa mais é a Fundação Getúlio Vargas, obviamente, nesse momento, nessa circunstância de aula. Agora, entendam, não cometam outra bobeira. Qual é a bobeira, Fred? Se a FGV parece com a FCC e parece com o Sebrasp, eu vou fazer questão da FCC e do Sebrasp. Mas é aprovado. Por quê, Fred? Porque não tem tempo, porra. Gente, a FGV tem mais de 10 mil questões gratuitas na internet. Por que tu vai fazer questão de outra banca? Agora, se você vai fazer um concurso cuja banca tem 20 provas na internet, cada um com 10 questões, o que dá 200 questões, você vai ter que procurar bancas semelhantes. Então, você não precisa procurar bancas semelhantes se a sua banca for FGV, FCC, Sebrasp, Comperv, Funcerne precisa, tá? Tem pouca questão disponível. IDECAN, AOCP, IBFC, IBAD, SES Gran Rio, aí é que não precisa mesmo? Pronto. Entenderam? Então mudou. O português é o mesmo, a língua portuguesa é a mesma, a interpretação de texto, compreensão de texto e gramática, mas a forma de agir mudou. Beleza? Eu vou fazer uma analogia aqui grosseira de um professor de português. Você vai fazer uma cirurgia que antigamente, há 20 anos, você usava procedimentos tais. Hoje você usa hoje você usa procedimentos, obviamente, para fazer uma cirurgia. Não existe cirurgia sem procedimento, tá? Você usa procedimentos, só que eles são, às vezes, majoritariamente robotizados, tá? Claro, manipulados por vocês, mas eles são robotizados. A cirurgia não deixou de ser feita. Agora, se você não fizer essa adaptação, você não faz a cirurgia. Sacaram? Então, é isso que está acontecendo com a língua portuguesa. A galera ainda estuda a língua portuguesa como se estivesse no vestibular. De novo, para terminar, vocês passaram em medicina, meu irmão. Vocês são
Desculpem-me pela expressão, vocês são foda. Vocês são incríveis. São médicos, pô. São médicas. Vocês passaram em medicina. Repito, o vestibular mais concorrido das Américas. É só pegar, ó, vai lá atrás, pegar lá aquela vontade, aquela garra, né, que vocês têm, traz para cá e adapta ao século XXI. Mais especificamente de 2014 para cá, no que diz respeito aos concursos públicos. Beleza? Simbora. Aula 2, chama. Língua portuguesa, professor Frederico Lima, aula 2, é nóis. Contatos, repetindo, sempre repetindo, mas não tem. No vídeo da aula 1 tem. Bora lá, memorizar o meu WhatsApp e o meu Insta. Meu Insta é @professor Frederico. E o WhatsApp, 999844575. Chama. Questões gerais, aprofundamento. Preste atenção. É de fundamental importância resolver questões, porque a gente entende definitivamente como a banca se comporta. Tá? Ó, eu aqui eu ainda coloquei aprofundamento. Questões gerais, aprofundamento. Ou seja, pode ser que nessas questões nós encontremos algum assunto sobre o qual ainda não dispusemos tempo a ele. Pode ser que a gente encontre algum assunto que a gente não viu ainda, tá? Aí eu complemento. Questão é assim, questão é imprevisível, mas ela é imprevisível dentro da previsibilidade, porque ela nunca vai fugir do conteúdo. Ela pode ter um formato diferente, ela pode ter um guia diferente, ela pode ter uma introdução, uma conceituação diferente, mas não vai deixar de ser questão. Por isso aqui o aprofundamento. Se aparecer alguma coisa extra, Fred está pronto para poder ajudar vocês. Beleza? Simbora, chama. Olha o textinho aí, ó. Fred, tem um texto aí, ó. Ah, meu Deus, e agora? Calma. Vamos lá. Texto 1. Pronto. Um Brasil livre de preconceito. Presta atenção. Situação de prova. Livre. Preconceito. E dali salvate o Globo. Isso aqui pouco importa, tá? Porque nenhuma banca de concurso pediu e nunca vai pedir para você detalhar a vida do escritor. Isso não existe, isso não tem lógica, tá? Nem se preocupe. É só uma referência, jornal O Globo. Ah, o Globo é de esquerda, é de direita, não interessa. O texto que tem que interpretar é esse e a questão que acertar é a que a banca colocar, tá bom? Esqueça esquerda e direita, está assassinando o Brasil. Vocês têm que passar num concurso. O que importa é o concurso, tá bom? E fim de papo. Vamos embora. Um Brasil livre de preconceito. Maria, estranho. Porque nesse título aqui, eu tenho uma imprevisibilidade. Professor, não entendi, não. Entenda. Um Brasil livre de preconceito é um Brasil sem preconceito. E nós temos uma raiz preconceituosa no Brasil que é fincada no século XVI, ainda nos primeiros momentos do período pré-colonial, por volta de 1510, 1515, certo? Por aí. Aí você imaginar um Brasil livre sem preconceito? Estranho, né? Aí você diz, vixe, Maria, tem alguma coisa estranha aqui, mas vamos lá. Começando aqui, ó. As principais democracias do mundo têm inscrito em suas constituições os direitos fundamentais dos cidadãos. Opa, as constituições. Beleza, Fred? Show. Os direitos fundamentais dos cidadãos, que estão associados ao princípio da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, Constituição Federal de 1988. Fred, à medida que eu ler um texto, eu posso acionar meu conhecimento de mundo, meu repertório sociocultural? Não, você não pode, não, você deve. Os direitos fundamentais dos cidadãos, beleza. Direitos políticos fundamentais dos cidadãos para garantir a dignidade da pessoa humana, inciso 2, artigo 1º, Constituição Federal de 1988. Direitos políticos, civis, econômicos, sociais e culturais figuram entre as condições básicas para a vida
em sociedade, tal como a conhecemos hoje. Beleza. Até aí tudo bem. Fez uma introdução bem bacana, mas, eita, Fred, a diversidade, né? Olha aqui, ó. Mas é uma conjunção adversativa. A diversidade é contraste. Ou quebra de expectativa. Contraste ou quebra de expectativa. Então você vem aí, ó. As principais democracias têm escrito em suas constituições isso e isso, tem escrito, está escrito lá que os direitos políticos, civis, econômicos, sociais e culturais devem funcionar como condições básicas para a vida em sociedade, tal como a conhecemos hoje. Pronto, essa informação é brilhante. Essa informação é linda no papel. Mas, só que, no entanto, olha a diversidade, a quebra de expectativa, o contraste. O que você espera depois desse mas? O contrário do que veio antes. Porque eu tenho uma conjunção de adversidade. Nem sempre foi assim. Já deu, é a primeira porrada aí. Muitos dos direitos hoje considerados universais somente foram conquistados após muito esforço e muita luta. Então, a gente tem a base constitucional, certo? Então, a gente não tem a Constituição como elemento prioritário para os nossos direitos. Isso no papel nós temos, mas do ponto de vista social, a gente tem que lutar diariamente para que a gente tenha as condições, de fato, apregoadas na Constituição, mantidas no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso cotidiano. Conquistados após muito esforço e muita luta. Como exemplo, basta citar o voto feminino. Epa, chama! No Brasil, só garantido em lei no ano de 1934, governo de Getúlio Vargas, certo? O Estado Novo começa em 1937 e vai até 1945. Getúlio assume em 1930, após o Washington Luiz, tá? Golpe de Estado, 1930. 34 aqui é Getúlio, tá bom? O voto feminino no Brasil só garantido em lei no ano de 1934. Olha aí. Então, o recado tá claro. A gente tem que ir muito mais na raça, no peito, né? Muito mais na contundência, né? Claro, com inteligência, obviamente, porque se a gente for esperar a lei operacionalizar, atualmente, aqui, ó, tô aqui em atualmente, ó, chama. Podemos dizer que o Brasil elevou os direitos políticos, civis, econômicos e culturais a patamares inéditos, avançando rapidamente na realização progressiva deles. E assim surge o desafio de avançarmos nos chamados direitos de quarta geração. Que engloba os direitos das mulheres, dos negros e da população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais LGBT, entre outros. Pronto. Professor, mas é LGBTQIA+. O texto está defasado, está atrasado. Gente, a gente tem que interpretar o que vem, tá? Eu posso até concordar com vocês, mas a gente tem que interpretar o que vem. O que vem, faz a prova e vai-se embora e é aprovado e pronto. Certo? Então, nós temos aí uma situação de contraste, de quebra de expectativa. A gente sabe que o desafio desses direitos chamados de quarta geração é um desafio muito complexo, muito complexo. E, em cima disso, em cima dessa leitura, a gente vai passar para as questões agora. A gente identificou a Constituição como mãe, né, como provedora de todo esse arcabouço protetor da sociedade. Só que, para você chegar a um nível constitucional, você precisa lutar demais pelo óbvio. Médico não pode ter salário atrasado. Tá lá, é lei, meu amigo, é lei. É lei. Tem contrato? Tem. Não pode atrasar nem um dia, não pode atrasar nem um minuto, nem um segundo. Mas a gente tem que ir para a rua, tem que chamar a televisão. Né? Professor,
Mesma coisa, tem que ir para a rua, chamar a televisão, colocar uma faixa, fazer um outdoor, né? Tá óbvio, tá claro lá. Mas se a gente não meter o pé, meu amigo, infelizmente o Brasil é assim. Tranquilo? Simbora. Lido o texto, foco nessa questão da quarta geração. Tudo que é imprevisível no texto, eles vão colocar nas questões. Professor, isso é sempre, não é só sempre. Questão 1. Infere-se da leitura. Pessoal, atenção. Inferir, deduzir, subentender. Inferir, deduzir, subentender. Inferir, deduzir, subentender. Quando a banca pede para você inferir, deduzir ou subentender, que é a mesma coisa, você não vai encontrar nas alternativas uma parte do texto igual a que tem lá, escrita do mesmo jeito, mudando uma ou outra palavra. Não vai ter. Inferência é dedução, é subentendimento. É quando lá atrás, quando você fazia o ensino médio, o professor dizia: ei, vamos ler as entrelinhas do texto. O que está nas entrelinhas desse texto? O professor deu um exemplo, bora. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã e me vem com um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Chico Buarque de Holanda, 1974, ditadura militar. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã e me vem com um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Ela é a ditadura. Ela faz sempre igual e vem com um sorriso pontual, sarcástico, aquele sorriso de canto de boca do narcisista, né? Me sacode às 6 da manhã. Meu amigo, o cabra tá dormindo, o ser humano tá dormindo. Aquele sono raro que o médico tem, que o professor tem. Aí vem uma pessoa sacudir você, sacudir aí, descer a porrada. Me sacode às 6 horas da manhã e me beija com a boca de hortelã. Ah, mas hortelã é gostoso. Certo, mas hortelã também é amargo. É amargo e dói pra cacete. Isso é dedução, isso é inferência, isso é subentendimento, é você buscar nas entrelinhas, é você buscar o que está dito por trás da frase que você recebeu. Fred, eu não tinha pensado nunca. Sério mesmo, bicho? Sério. Fred, que negócio invocado. Pois é, quer dizer que inferir não é aquilo que eu estou vendo, é aquilo que eu vou descobrir. Exatamente. Gregório de Matos Guerra, século XVII, 1695. Capitania da Bahia, Brasil, Barroco brasileiro. Gregório de Matos Guerra, absolutamente crítico, e a FGV tem 7 questões sobre Gregório de Matos Guerra. Absolutamente crítico, mordaz, sagaz, vil, como ele se definia. Gregório disse o seguinte: neste mundo, isso em 1695, neste mundo é mais rico o que mais rapa. Qual a diferença da frase de 1695 para hoje? Neste mundo é mais rico o que mais rapa. Ou seja, vai ter mais dinheiro quem roubar até o final. Vocês que são do interior, que eu também sou, né? Lá no interior a gente tem a cultura de fazer cocada, fazer um doce, né? E rapar a panela. A galera aí do brigadeiro, que gosta do brigadeiro, também gosta, né? Rapar a panela, pronto. Aí você come mais brigadeiro. Só que no caso da gente não tem nenhuma uma situação de corrupção. Mas Gregório dizia que no século XVII, desde 1645, no Brasil, era mais rico quem mais rapava. Ou seja, quem roubava até o final. Quem roubava até a última moeda. E isso permanece até hoje. Isso é uma dedução, tá vendo? Diante dos contextos que eu tenho alheios que estão associados ao meu repertório sociocultural. Vamos embora. Deduz-se, infere-se, subentende-se,
da leitura do texto 1, ele quer o texto todo, que A, o Brasil é o país mais atrasado entre as democracias no que diz respeito à garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos. Não dá para deduzir isso. Não dá para deduzir isso. Vamos para B. Sem os direitos políticos, civis, econômicos, sociais e culturais, a vida em sociedade seria impossível. Volta. Ó, tá aqui. Aqui, ó. Direitos políticos, civis, econômicos, sociais e culturais figuram entre as condições básicas para a vida em sociedade tal como a conhecemos hoje. Condições básicas. Sem os direitos políticos, civis, econômicos, sociais e culturais, a vida em sociedade seria impossível. Segure, isso é uma dedução. Mas não está escrito lá assim, mas a questão é de inferência. Ah, é. C. O voto feminino no Brasil exemplifica um direito político de quarta geração, só conseguido com esforço e luta. Não, não dá para deduzir. Inclusive, isso está explícito. Não está implícito, porque a leitura, ó, quando você vai inferir, deduzir e subentender, você vai fazer a leitura do implícito. Informação explícita é a que você vê, implícita é a que você deduz. Ó, inferência, dedução, subentendimento e implicitude. É tudo a mesma coisa, pessoal. Saia A, ó, saia C. D. A sociedade mudou profundamente a partir da conquista do voto feminino no Brasil. Não dá para deduzir isso. E. Sem esforço e luta. Gente, a letra é E. Você pode chamar como você quiser, porque nós temos o sistema de variação de linguagem no Brasil. Fica à vontade, tá? Mas só uma dica. Norma culta. A letra é E. É um verbo de ligação. Mas não saia corrigindo o povo aí, não, pelo amor de Deus, tá? Só para você ficar mais sabido e se aparecer na prova alguma coisa de sonorização, variação de linguagem regional, que a gente vai ver nas outras aulas, aí você está preparado e preparada, tá? E, sem esforço e luta, os direitos fundamentais dos cidadãos estariam escritos nas Constituições fora, mas sem aplicação social. Não dá para deduzir. Pronto. A alternativa correta, que a gente deduz de acordo com a interpretação ou com a leitura do texto, é exatamente essa aqui, ó. A B de bola. Uau! Chama! Chama! Um B de bola. 2. Cuidado, cuidado, cuidado! Fred, que é? Diz. Fred, diz. Fred, oi. Fred, diz. Fred, oi. Ai, frechado, fala. Ó, gente, pelo amor de Deus, você não vai ler o que está aqui. Por quê? Porque você acabou de ler. Vai perder tempo? Situação de prova. Você não lê. Por enquanto, você não lê. Você já leu? Direto para o enunciado. É mesmo? É. Chama. A observação correta sobre um dos componentes desse segmento do texto 1, segmento. Vamos pegar aqui a palavra segmento do texto 1. O segmento do texto 1 é uma parte do texto 1. Vamos lá. O segmento do texto 1 é uma parte do texto 1. Certo? Só aqui para vocês verem um detalhe interessante. Excerto, trecho,
fragmento e segmento. É tudo a mesma coisa, pessoal. Fred, eu não sabia não, Fred. Pois é. Fred cai umas coisas que não são tão complexas, né? Inclusive na FGV, isso. O problema é que o cara vai fazer a prova, aí essa prova aí é impossível. Impossível. Para vocês? Aluno de medicina, meu irmão. Negócio de impossível, não. Tem que fazer e pronto e vai passar. Então você tem o excerto. Fred, eu não sabia nunca. Segmento, excerto, trecho. Peraí, tá dando errado aqui. Peraí. Agora vai dar certo. Ó. Fragmento e trecho. Pronto, agora vai dar certo. Vai dar certinho. Excerto. Pronto, bora, que Fred aqui vai dar uma de ninja agora. Excerto. Segmento. Fragmento. Trecho. Bora. Resumindo. Segmento, excerto, fragmento e trecho é a mesma coisa, pessoal. É a mesma coisa. Não muda nada. É só para enganar você. A observação correta sobre um dos componentes desse segmento do texto 1 é. Vamos lá agora. Porque a questão pode ser de gramática aplicada ao texto ou de interpretação ou de compreensão de texto. Vamos lá. A forma verbal tem inscrito, deveria estar grafada tem inscritos, já que se refere a direitos. Bora lá. Agora a gente vai ter que voltar para o segmento, o excerto, o fragmento, o trecho, porque a gente tem que conferir isso aqui. Ó. Voltei, viu? Estou aqui. Ó. As principais democracias do mundo têm inscrito em suas constituições, perdão. As principais democracias do mundo têm inscrito em suas constituições. Opa. As principais democracias do mundo, sujeito no plural. Sujeito simples no plural. O novo acordo ortográfico diz que o verbo ter, diante de um sujeito no plural, ele mantém o circunflexo. Olha aí. As principais democracias do mundo têm inscrito ou P de bola. Desculpe-me, as principais democracias do mundo têm inscrito em suas constituições. Está escrito lá. A forma verbal tem escrito. Deveria estar grafada tem escritos. Não. Porque concorda com o sujeito no plural. As principais democracias do mundo têm escrito. Elas têm inscrito. Elas têm manifestado, elas têm colocado, elas têm instituído em suas constituições. Quem tem que concordar de fato com o sujeito no plural é o verbo ter, que aí tem até o circunflexo para poder comprovar. Mas o outro verbo, que inclusive está no particípio, inscrito, não tem escrevido, certo? No particípio, ele não tem obrigação de concordar com esse sujeito pluralizado. Então, a forma verbal tem escrito, deveria estar grafada, tem escritos, já que se refere a direitos, não se refere a direitos, se refere ao sujeito que vem antes, tá legal? Tamo junto, fora A. B, a forma plural cidadãos poderia estar gravada cidadões, já que são dois os plurais possíveis. Errado. O único plural é cidadãos, tá? Isso na norma culta. Se você estiver escrevendo uma crônica, um conto, uma fábula, uma tira cômica, uma charge, um cartoon, um poema, uma poesia, uma música, que são gêneros que têm licença poética, aí você pode escrever cidadãos. Por exemplo, todos os poemas de Gregório de Matos, no final de cada verso, ele botava 2 pontos. Ele tem licença poética para isso.
em 100 anos de solidão, não tem recuo de parágrafo. Ah, entendi. Você pega Patativa do Assaré, você pega Ariano Suassuna. Ah, eles escrevem errado. Não, é variação de linguagem. Toda língua tem. No Brasil, isso é mais latente devido à quantidade excessiva de etnias que nós temos aqui. E isso é absolutamente rico. Isso é muito importante, tá? Tchau. 2. A C, a D e a E. Vamos para C. Peraí. A tá fora, a B tá fora, vamos para C. O termo, em suas constituições, poderia aparecer entre vírgulas, já que se trata de um adjunto adverbial deslocado. Vamos lá. Opa, as principais democracias do mundo têm escrito. Olha a questão, olha a letra C. Poderia, é possível, é possibilidade, não é probabilidade. As principais democracias do mundo têm escrito em suas constituições. Ah, entendi. A Constituição para a língua portuguesa, livro para a língua portuguesa é um lugar. Ah, Fred, não sabia nunca. Livro é um lugar, é um lugar. Locução adverbial de lugar, ou seja, um advérbio de lugar. O que é uma locução adverbial de lugar e o que é um advérbio de lugar? Advérbio de lugar, Constituição. Locução adverbial de lugar é um advérbio formado por duas ou mais palavras em suas constituições. Advérbio de lugar, Natal. Locução adverbial de lugar, na maravilhosa Natal. Pronto. Ah, entendi, Fred. Então, a posição tradicional da locução adverbial é aqui no final do período, não é, Fred? Isso, garoto, isso, garota. Aí eu levei essa locução para o miolo do texto, não foi? Foi. Ela pode sim ficar entre vírgulas. Adjunto adverbial deslocado, tá vendo? Se a banca falar em adjunto adverbial isolado, certo? Tanto faz. Deslocado ou isolado, tá bom? Pronto. Então, já sabemos que é a letra C. Ah, tá bom. Passa para a próxima. Ei, desce apressado, viu? Chama. Deixa de pressa. Deixa de guerigueri. C. Vamos ver a D e a E, rapidinho, mas vamos. Após o termo culturais, deveria ser colocado uma vírgula, pois aí se encerra uma enumeração. Vamos ver culturais. Vamos direto para culturais. Aqui, ó. E ele fala de uma enumeração. Eu estou aqui, ó. Direitos políticos, civis, econômicos, sociais e culturais. Figuras totalmente troncha. Eles colocaram isso aqui, ó, para reprovar o aluno que não estuda, que não é o caso de vocês. Podem ficar tranquilos e tranquilas. Aqui, ó. É o que ele fez aqui. Bom, após o termo culturais, depois de culturais, aqui, ó, deveria ser colocado uma vírgula, pois aí se encerra uma enumeração. Gente, volte para o início do período. Aqui, ó, o início do período. Ó, tem três pontuações. As três pontuações preponderantes para marcar o final do período. Ponto final, interrogação e exclamação. Final, ponto final, interrogação e exclamação. Voltei para o início do período. Direitos políticos, civis, econômicos, sociais e culturais. Isso é o sujeito, pessoal. Isso aqui é o sujeito da oração. Ó. E figuram é o verbo.
Não, um não bem grande. Não existe vírgula entre sujeito e verbo. Não se coloca vírgula entre sujeito e verbo. Então não posso ter uma vírgula depois de culturais. Porque depois de culturais tem a palavra tem, figuram, que é um verbo. Direitos políticos, civis, econômicos, sociais, culturais, sujeito. Entre sujeito e verbo não existe vírgula. Beleza? Pronto. Fred, meu irmão. O negócio desse é bom demais, né? Diga aí, eu passando, Fred. Chamar tu pra minha festa, eu vou. Bora lá. E a forma verbal conhecemos é inadequada ao contexto e deveria ser substituída pela forma passiva é conhecida. Vamos lá. Conhecemos. Opa, tá aqui, ó. E ele atacou o excerto todinho, viu? Ah, bicho frechado. Bora. Figuram entre as condições básicas para a vida em sociedade, tal como a conhecemos hoje. A forma verbal conhecemos é inadequada ao contexto e deveria ser substituída pela forma passiva é conhecida. De jeito nenhum. Adequabilíssima. Figura entre as condições básicas para a vida em sociedade, tal como a conhecemos hoje, a sociedade. Errado, ela é adequada. Questão de gramática aplicada ao texto. Questão 2, C de casa. C de sociedade. Vamos embora! Chama, chama! O estudo das classes de palavras na aula 1, eu cheguei a fazer comentários acerca dos pronomes e foquei os comentários exatamente nos pronomes pessoais oblíquos, os quais se manifestam na prova por meio da próclise, da ênclise e da mesóclise. Eu conversei com vocês e disse assim, olha, existe o pronome que vem antes, o pronome oblíquo, que vem antes do verbo. É a próclise, é a operação de próclise. Então, esse pronome é o pronome proclítico, certo? Tem um pronome que vem depois do verbo, é o pronome enclítico, operação de ênclise. E tem um pronome que vem entre o verbo e a terminação, que é o mesoclítico, é a mesóclise, tá? Primeiro ponto fundamental, meu amigo, isso aqui, ó, é fundamental. Ó, esforçar-me-ei até o fim do ano. Esforçar-me-ei até o fim do ano. Vamos lá, vamos ter calma aqui. Fred, o que tu vai fazer agora? Aguarde. Olha quem tá aqui, ó. Chama, 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 chama. Olha o pronome oblíquo. Tá bom? Aí eu tenho o verbo e tenho a terminação do verbo, que eu chamo de desinência. Desinência, terminação ou sufixo. Tá? Que é a parte final da palavra. Tá aqui o verbo. E esse verbo aqui, eu também vou chamá-lo de radical. Porque se você prestar atenção, esforçar, quando você for usar esforçar, esforçar até o R vai se repetir. Esforçaria, esforçarei, esforçamos, ó. Tá vendo? Então você tem a parte do verbo que sempre se repete, independente da conjugação dele. Então aqui nós temos, ó, o verbo e até aqui, ó, essa parte aqui, esforçaria, esforçarei, esforçamos, tá entendendo? Você pega até o cedilha. Isso aqui é o radical do verbo. É o radical. É a parte que sempre vai se repetir. E aqui eu vou apagar e vou botar verbo. Esse homem é esse homem mesmo, viu? Vamos embora. Chama, chama, chama. Verbo. Olha aí, ó. Radical. Desinência e sufixo.
Ok. Fred, eu aprendi assim. Como? Que a mesóclise era um pronome no meio do verbo. Tá, vamos lá. Um pronome no meio do verbo é isso aqui, ó. Pronto, isso aqui é um pronome no meio do verbo. Pessoal, nenhuma banca, principalmente FGV, vixe. Gente, nenhuma banca vai perguntar a você se o pronome oblíquo vai ficar no meio do verbo. Tá aí, pessoal, no meio do verbo. Não existe esse negócio de pronome no meio do verbo. Essa linguagem está errada, completamente atrasada. Não escutem isso, não deem ouvidos a isso, não leiam sobre isso. Como diria um grande amigo meu e de Max, isso aqui é incaível. Como é, Fred? Incaível. Pronto. Está ultrapassado, pô. Isso não existe. Fred, como é que eu tenho que ler? Eu tenho um verbo, que é esforçar, tem um radical dele, que vai até o cedilha, que é a parte que sempre vai se repetir em todas as conjugações. Tem um pronome oblíquo aqui no meio, certo? Entre esse verbo, né? Entre esse radical e a desinência, que é a terminação do verbo. Só isso. Aí vou colocar mais uma coisa aqui interessante. Ó, chama. Esforçar-me ia. Opa, opa. Agora vem a pegadinha, viu? Fred, chama. Tu vai fazer a pegadinha mesmo? Vou. Aluno bom tem que ser testado. Bora. Vai lá. Esforçar-me-ia. Vamos lá. Mesma coisa. O verbo é esforçar, o radical é esforce, até o cedilha. O meu é o pronome oblíquo. Só que a desinência agora é ia. Desinência, sufixo. A desinência agora é ia. Fred é mesmo, né? É. Pessoal, só existe mesóclise com dois tempos verbais. Se você prestar atenção aqui, vamos esquecer o me, tá? Vou botar aqui exemplo A, exemplo B. No exemplo A, vamos esquecer o me. Aí eu vou ficar com esforçarei. Futuro do presente do indicativo. Futuro do presente do indicativo. Aí agora eu vou, para B de bola, vou tirar o me. Esforçaria. Não. Ia. Futuro do pretérito. Olha só, não é do presente mais, é do pretérito. Mas é do modo indicativo. Ah, o modo indicativo é aquele das verdades absolutas e das afirmações categóricas. Confere, Fred, chama, confere. Bora lá. Futuro do pretérito. Do indicativo. Tá aqui. Fred, eu não tô acreditando nisso, não. Isso é verdade? É. Tá aqui. Agora eu vou pegar uma canetinha aqui, bem legal. Uau. Chama. Ó. Na letra A, tá aqui, ó. Na letra A, eu tirei o me.
e conectei esforçar com ei. Ei é futuro do presente do modo indicativo. Na letra B, eu peguei esforçar e conectei a ia. Futuro do pretérito do indicativo. Você só faz mesóclise com esses dois tempos verbais. Sabendo esses dois tempos verbais, você não erra uma questão. Pronto. A galera vai estudar como? Presta atenção. Como é que a galera vai estudar? Eu vou estudar da seguinte maneira. Mesóclise é um pronome no meio do verbo. A mesóclise vem entre o verbo e o radical. Vocês já sabem. Vocês são muito inteligentes. O que os outros não sabem, que vocês agora sabem. Clever mete na cabeça, ó. Vamos lá. Só pode usar mesóclise se for futuro do presente ou futuro do pretérito, do modo indicativo. E o modo indicativo é aquele modo verbal que indica verdade absoluta e afirmação categórica. Esforçarei, esforçarei, esforçarei. Tá vendo? Desinência de futuro. Sufixo de futuro. Esforçaria também de futuro, só que futuro do pretérito. Chama! Fred é mesmo, né? Pronto. Ok? Opa. Bom. Detalhe importante. Vou botar dois detalhes aqui, ó. Ó, dois detalhes bem importantes aqui. Dois detalhes importantíssimos. Primeiro, vamos lá. Pronto. Ó. Jamais, nunca, não. Jamais, se, deixa eu ver aqui, esquive. Jamais se esquive. Pronto. Olha o pronome aqui, ó. Jamais se esquive. Beleza? Esse é o pronome oblíquo. Fred, por que esse pronome não está aqui, ó? Jamais esquive-se. É tão bonito falar assim, Fred. E você pode falar, não tem problema não. A fala é necessariamente uma dinâmica de assimilação social. Você fala de acordo com o seu público. Por exemplo, eu dou palestra e quando eu vou palestrar, eu sinto o público. Eu sinto o público. Tem público para o qual você apenas precisa dizer boa noite. Tem público que prefere boa noite a todos. Tem público que prefere boa noite a todos e a todas. Não, professor, mas você tem que estabelecer um padrão. Eu não. A língua mais dinâmica do mundo é a nossa. Gente, o público está acima da língua portuguesa e a publicidade está acima da língua portuguesa. Sabia disso? Sério? Uma marca está acima da língua portuguesa? Está, pessoal. Tanto que a McDonald's não sofreu tradução, Burger King não sofreu tradução, Subway não sofreu tradução. Marca é marca, meu irmão. Vou botar uma marca aqui. Gelo gelado, pronto. Lá na praia de Barra de Macharanguape, no veraneio. Gelo gelado. Certo? Gente, tem gelo gelado. Gelado é com U. E gelo tem um circunflexo bem grande. E não tem sinal de pontuação de nada. É uma publicidade. A língua portuguesa não pode interferir na publicidade, a não ser que a banca faça o seguinte. Esse texto que não está em norma culta seria como? Aí ele dá as possibilidades. Aprenda a lidar com sua língua. Vocês são muito inteligentes, cara. A língua é um fator de repulsa quando a gente não sabe usar. Bora. Jamais esquive-se. É mais bonito. Mas está errado. Jamais esquive-se. Por quê? Porque jamais, nunca e não
são palavras de negação, são palavras de cunho negativo. Então, obrigatoriamente, o pronome fica antes do verbo. Isso aqui é uma situação de próclise. É o pronome proclítico. Isso está errado. Ah, sério, Fred, sério. Isso aqui está errado, meu irmão. Completamente errado. É mesmo, é? Fred, que negócio invocado. Pois é. Negócio invocado da gota, né? Pois é. Jesus. Bora, chama. Deixa eu tirar isso aqui. Aí tem uma regrinha aqui que é mais tranquila, mas a galera não estuda. A galera ouve a regra, aí quer decorar, certo? Homem, tem aluno de cursinho, faz, não é o caso de vocês, pelo amor de Deus, eu conheço alguns de vocês e alguns de vocês aqui também. Eu conheço a CleverMed, mas, gente, tem aluno, pô. Sério mesmo. Eu flagrei, cara. Duas senhoras, eu não vou dizer para qual foi o concurso, duas senhoras com 55, 53 anos, fazendo uma cola, meu irmão, para levar para a prova. Eu flagrei, pô. Pelo amor de Deus. Aprenda certo. Pronto. Aí esses espíritos ruins não vão afetar a sua sabedoria e a sua aprovação. Vamos embora. Pronto. Ali eu fiz uma situação de próclise. Vou fazer outra situação de próclise, tá? É importante que estabeleça-se um critério. Um critério. Um critério. Peraí. É importante que estabeleça-se um critério. Fechou. Certo? Fred, e agora? É importante que estabeleça-se um critério? Vamos lá. Aqui está montado direitinho. Olha aqui o que. Certo? Pronto. Fred, isso está errado? Está errado. Estabeleça-se. Gente, a palavra que, em qualquer circunstância, em qualquer condição, em qualquer situação, ela é fator atrativo. Ah, então vou lá. É importante que se estabeleça um critério. Olha aqui, ó. Olha o pronome antes do verbo, tá vendo? Porque a palavra que é sempre atrativa. Então, o pronome vem antes do verbo, outra situação de próclise. A palavra que é sempre atrativa. Sempre. Para cá. Mário de Andrade. Me dá um cigarro. Aí uma vez um aluno disse assim: como é que Mário de Andrade escreve um negócio desse, o cérebro da Semana de Arte Moderna, da primeira geração do modernismo, um dos maiores folcloristas da história do planeta, né? Ele, Heitor Villa-Lobos, Câmara Cascudo. Como é que ele escreve um negócio desse? É um jumento, pessoal, pelo amor de Deus, calma. Não dê no homem, não. Pessoal, ele escreveu uma poesia.
Só isso, ele tem licença poética. Agora, isso aqui é um pronome oblíquo. Pela norma culta, que é o que cai na prova de vocês predominantemente falando, pela norma culta, certo? Olha a dica. Pela norma culta, você não pode iniciar a oração com pronome oblíquo. O correto seria um circunflexo aqui, teme um cigarro. Ah, mas ninguém usa isso. Certo, mas cai na sua prova. Chama. Cai na sua prova. Então, ó, você começa com o verbo e aqui um pronome oblíquo, né? Pronome oblíquo átomo. Ah, pronome depois do verbo, ênclise, que é um pronome enclítico. Peraí, voltar aqui um pouquinho. É o enclítico. Pronome enclítico. Gente, eu queria que vocês complementassem a leitura desse material, dessa aula, por meio do material de vocês, certo? É de fundamental importância, porque aí vocês, como eu disse, como eu venho reforçando, vocês têm duas frentes de estudo, tá? Ênclise, pronome enclítico. E podem esclarecer as dúvidas de vocês por meio do WhatsApp e por meio também do Instagram, tá? Vamos lá, continua. Pronomes demonstrativos. Calma, não vos afobeis. Pronomes demonstrativos estão associados ao conceito de anaforização e ao conceito de cataforização. Pronto. Fred, não entendi porra nenhuma. Peraí, calma. Calma. Ó, a gente tem os pronomes demonstrativos que apresentam SS em suas composições. Vamos lá. Esse, essa, isso, nisso. Pronto. Olha aqui como é fácil. Depois aí a gente vai reforçar isso por meio de questões, tá? E pelo material. Ó, SS, 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 SS. Se o pronome tem SS, referência anterior, operação de anáfora. Anaforização, referência anterior. Anaforização, referência anterior. Aí agora, só isso. O Brasil passa por uma sequência de dificuldades sociais. Isso reflete, isso o quê? A sequência de dificuldades sociais. A referência vem antes, né? Operação de anáfora. Anáfora antes. Anáfora antes. Isso, só isso. Fred, eu pensei que era um negócio fora do comum. Não, é só prestar atenção. Assim, é só prestar atenção para vocês que são dedicados e dedicadas. Se não for dedicado, chega no dia da prova e esquece. ST, 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 ST. Vamos lá. Cataforização. Referência
posterior. Ah, então peraí, deixa eu botar aqui. P de pronome, certo. Antecedendo anáfora. E o que vem depois, vá. Catáfora. Beleza? Fred, que legal. Não sabia nunca. Tá sabendo agora? Pronomes relativos são conectivos e fazem parte das orações subordinadas adjetivas. Isso a gente vai ver na parte de conjunções. Mas o que eu vou adiantar hoje, certo? É que o pronome relativo universal, certo? Pronome relativo universal é o quê? Tá bom? Ele é o pronome relativo universal. E o pronome relativo universal, a palavra que, sempre faz referência ao que vem antes. Ou seja, o pronome relativo que, ele é sempre anafórico. Ai, chama. Isso é o que eu vou adiantar hoje. Aí depois a gente vai ver os pronomes relativos diante das orações subordinadas restritivas, das orações subordinadas explicativas e os substitutivos, o qual, a qual, os quais, as quais, e os complementativos, cujo, cuja, cujos e cujas, onde. Onde. Onde é um pronome relativo, mas também é um pronome interrogativo. E é um elemento de transição porque também faz parte do planejamento coesivo de um texto. Você está correto. Confie. Tá bom? Simbora. Numerais. Facinho. Aqui é tranquilo, só para você complementar no material, mas olha aqui. Numerais indicam a ordenação de um elemento numa série. Você vai contabilizar o elemento. Agora, tem algumas coisas aqui que podem surpreender. Primeiro, número cardinal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o que a gente está acostumado a usar para enumerar, para colocar a numeração nas coisas, né? Pronto. É uma forma de identificação por numeração. E o numeral ordinal é uma forma de ordem, de sequência, tá bom? De planejamento sequenciado. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, milésimo, nonagésimo, do centésimo, certo? E por aí vai. Centésimo, 56º, pronto. Isso é número ordinal. Fred, agora me diga uma coisa. Por que você colocou isso aqui? Presta atenção no detalhe. Vocês vão complementar a leitura com o material, com a apostila, com a apostila, com o módulo da gente, da CleverMed. Mas olha que coisa interessante. As as 20 páginas do livro são interessantes. As 20 páginas do livro são interessantes. Pronto. Aí o que vai acontecer agora? Vamos lá. As é um artigo. Artigo. Aula 1. Eu fiz isso na aula 1. Páginas é um substantivo. Qualquer palavra que entrar no texto, qualquer palavra que começar a fazer parte do contexto e alterar o significado padrão do contexto, vai ser adjunto adnominal para a gramática da língua portuguesa. Quando eu digo páginas,
pode ser 1 milhão de páginas, meu irmão. As páginas, ó, já restringi. São aquelas páginas. Eu já tenho um número restrito. E quando eu apresento o numeral, ó, cardinal, eu tenho a quantidade exata de páginas. As 20 páginas. Não são mais 21, nem 22, nem 23, nem 19. São 20. Então, eu alterei o sentido inicial do substantivo. Então, os numerais ordinais ou cardinais, para a gramática, também são adjuntos adnominais sem preposição. Aula 1 também. Falei sobre isso na aula 1. Só tenham cuidado com isso aqui, beleza? Chama. Verbos. Indicam, beleza, indicam principalmente uma ação. Ó, olha o que eu coloquei aqui. Eu não coloquei todo verbo indica uma ação. Não, 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 não. Principalmente uma ação. Pode indicar modo. Modo vem do inglês mood, que é humor, comportamento. Então, o verbo ele pode aparecer, ele pode se comportar de forma indicativa, de forma subjuntiva e de forma imperativa. E vai atuar nas vozes ativa, passiva e reflexiva. Então, vamos lá. Primeiro, para aqueles que são mais importantes, aqueles que sempre aparecem. Verbos pronominais essenciais. Nesse tipo de verbo, tem um pronome. Isso é óbvio. Só que ele é um verbo pronominal essencial. Olha aqui, ó, essencial. Ele vai apresentar necessariamente pronomes oblíquos, em sua composição. Zangar-se, queixar-se e suicidar-se. Aí aqui tem os acidentais e os vicários. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a vocês. Por que esses verbos são chamados de pronominais essenciais? Aqui já é outra coisa, ó. Acidentais. Porque esses verbos aqui, eles só podem ser conjugados do jeito que eles estão. Eu não posso dizer, fulaninho suicidou. Não. Olha só, eles só têm uma forma. Eles têm um pronome oblíquo e só tem um formato. Só tem uma forma de construção na língua portuguesa. Fulaninho suicidou-se, beleza. Mas eu não posso dizer, ei, fulaninho suicidou fulano. Não existe isso, não tem lógica. Queixei a prova. Não, queixei-me da prova. Ela se queixou da prova. Ó, esses verbos aqui, que são os pronominais essenciais, os pronomes os quais se acoplam a esses verbos são imutáveis. Eles não podem sair daí. É igual amor. Imutável e real. Bora. Zangar-se, queixar-se e suicidar-se. Verbos pronominais essenciais. Se você tirar esses pronomes oblíquos daí, se você disser zanguei, não, zanguei-me, fiquei zangado, aí é outra história, tá? Mas quando você vai usar o verbo conjugado com pronome, não tem como o pronome estabelecer a comunicação completa se ele se desassociar, se dissociar do verbo. Eles só são conjugados do jeito que está aqui. Verbos pronominais acidentais. Fred, lembra ou não? Lembra. É um negócio tão simples, né? E tanta gente erra porque o pessoal parece que não curte muito esse negócio de estudar o fácil, não. Esqueceu da prova. Bora lá. Atenção, viu? Esqueceu. Quem esquece, esquece algo. Esquecer é verbo transitivo direto. Vai pedir objeto direto. Objeto direto não tem preposição. Errado. É o que eu... É... Correto. Esqueceu a prova.
Porque esquecer é verbo transitivo direto. Não pode ter preposição no complemento. Corretíssimo. Fred, eu não sabia nunca. Vamos lá agora. Esqueceu-se da prova. Hã? Pronto. Calma. Fred, peraí. Esqueceu-se da prova. Epa. Tem uma preposição aqui, não tem? Tem. Se eu botei esqueceu-se, tá? Eu tinha um verbo esqueceu, verbo transitivo direto, coloquei o pronome oblíquo, ele vira verbo pronominal. Verbo pronominal acidental, que é o caso de esqueceu, de esquecer, de lembrar, por exemplo, é verbo transitivo indireto, só sempre. Verbo transitivo indireto pede objeto indireto e objeto indireto recebe preposição. Esqueceu-se da prova. Absolutamente correto. Sabia nunca. Agora vamos com lembrar, porque lembrar é a mesma filosofia de trabalho. Lembrei o presente. Certo? Não tem um se. Lembrei-me do presente. Mas não tem um se. Mas você não vai dizer. Ele lembrou-me. Não, ele lembrou-se. Eu lembrei-me. Se faz a conjugação do se. Certo? Então, esqueceu-se da prova. Lembrei o presente. Lembrei-me do presente. Lembrei a confraternização. Lembrei-me da confraternização. Lembrei da confraternização errado, porque lembrar sozinho é VTD, transitivo direto, certo? Não pode ter preposição no complemento. Verbos vicários. São verbos que apresentam comportamento anafórico. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Verbos vicários são verbos que apresentam comportamento anafórico. Anáfora é referência ao que vem antes. Íamos convidá-lo a participar, mas não o fizemos. Beleza. Olha só. Eu faço referência com pronome, mas eu também posso fazer referência com verbo. Íamos convidá-lo a participar, mas não o fizemos. O que a gente não fez? O convite. O convite vem antes ou depois? Antes. Então, usei um verbo para fazer referência a outro. A este verbo que evitou a repetição do outro, do anterior, fazendo referência a ele, nós damos o nome de verbo vicário. É o verbo utilizado para fazer referência ao que vem antes, certo? Substituindo-o e evitando a repetição. Verbo vicário é sempre anafórico. É um verbo que faz referência ao outro, evitando a repetição do primeiro. Show? Beleza? Gente, atenção. Chegamos ao final da aula 2. Aguardem muita coisa boa na aula 3. A gente demorou mais um pouquinho porque tinha questão para resolver. E o raciocínio de questão é importante, tá? De modo a fazer vocês enfrentarem outras questões mais complexas e terem êxito. Muito obrigado pela atenção, certo? De verdade. Muito obrigado pela gentileza, pelo fato também de nós compartilharmos conhecimento. Vamos seguir, vai dar tudo certo, vai passar todo mundo. Quem está dizendo sou eu, viu? Vai passar todo mundo. Chama. Valeu, gente. Um abraço, fiquem em paz e com Deus. Até a próxima, tamo junto sempre. Qualquer coisa, WhatsApp ou Instagram, @professor Frederico. Fiquem em paz e com Deus, tamo junto, até a próxima aula. Fui!